Hotep Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, compartilhando nossos vídeos, deixando os likes de vocês. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre isso que está acontecendo na faixa de Gaza, que é um genocídio. É óbvio que está acontecendo um genocídio também no Congo, mais um genocídio no Congo, como ocorreu um genocídio décadas atrás, perpetrado pelo rei Leopoldo II da Bélgica, quando matou 20 milhões de africanos no Congo, quando controlou aquele território em busca dos tão preciosos minerais que fariam riqueza do país atualmente chamado de Bélgica. É importante salientar isso. Não por acaso, na seleção da Bélgica você tem pessoas negras jogando lá, como Romelu Lukaku, como Yeremi Doku, são jogadores, no caso o Lukaku joga na Itália, até onde eu sei, e o Doku joga no Manchester City. E não por acaso, o Patrice Lumumba, que foi um pan-africano que foi assassinado pela CIA, pela Bélgica e também pela França, o Patrice Lumumba, ele rompeu unilateralmente por conta também desse genocídio óbvio que ocorreu no Congo décadas atrás, repetindo, e infelizmente ele foi morto por isso. Mas como eu disse, nós estamos aqui para falar desse genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza. Em breve a gente vai fazer um vídeo aqui para explicar esse processo de genocídio que está ocorrendo no Congo, que quase ninguém fala, porque é preto morrendo, então as pessoas simplesmente deixam para lá. Estou me referindo à mídia burguesa, essa que nós normalmente temos contato, e que é controlada por pessoas brancas racistas, logicamente. Mas, como está acontecendo o genocídio na faixa de Gaza, como a faixa de Gaza é um território que é controlado pelo Hamas, ele é alvo do governo genocida de Benjamin Netanyahu, governo genocida esse que é bancado pela burguesia europeia, pela burguesia estadunidense, que são brancos. Governo genocida esse que é controlado por brancos, racistas, judeus, mas são racistas. Até porque, para você ser racista, basta você ser branco. Então, dito isso, é importante salientar uma coisa. Eu estava vendo agora, ainda não acabou, né? Não acabei de assistir, na verdade, um debate entre o Bruno Altman, que é um jornalista judeu da Opera Mundi, e um rabino claramente sionista. O sionismo, ele é uma ideologia racista criada por Theodor Herzl no século XIX, a fim de implementar um Estado judeu na Palestina, negligenciando todas as populações que estão ali na Palestina. Com base em que o sionismo propôs isso? Com base numa falácia religiosa de que aquele território ali pertence ao povo judeu, porque o povo judeu, em tese, na ótica dos judeus, no discurso dos judeus, seria o povo eleito por Deus. E aqui que começa a nossa conversa. Em primeiro lugar, perguntas, né? Nós, pan-africanos, nós, pesquisadores, fazemos perguntas para a realidade. Eu sou religioso? Sim, eu sou de religião de matriz africana. Mas, religião à parte, como me ensinou o grande Cheikh Anta Diop, nos ensina a quando nós estivermos fazendo análises estruturais, políticas, históricas, antropológicas, a deixar nossa religião à parte. Como ele fez sempre, durante toda a sua vida, apesar de ele ser muçulmano. Dito isso. Então, religião à parte, vamos lá. Perguntas. Que Deus é esse que teria dito para um homem chamado Abraão para ele abandonar a sua terra, onde ele nasceu, e para a terra que este Deus teria indicado para Abraão ir? E aí, a segunda pergunta. Qual era o nome do Deus cultuado por esse tal de Abraão? Outra pergunta. Abraão, ele era judeu ou caldeu? Diz a tradição judaica, que você também encontra na Torá, a Torá muitas vezes mencionada por esse rabino, que o Abraão, ele é um caldeu. E aí a história nos mostra que a Caldeia era uma região povoada por negros de origem africana, conforme explica Runoko Rashid na sua obra As Origens Cuxitas de Sumer e Elam. Já tivemos a oportunidade de menção a esta obra aqui. Assim como
Os elamitas eram negros, de acordo com Ronald Rashid, assim como os sumérios eram negros, também de acordo com Ronald Rashid, tudo na mesma obra. Obras científicas, estamos falando de ciência, certo? O que acontece é que a Torá, ela é uma construção dito religiosa com base na experiência de um povo que mais tarde será chamado de hebreus. Para os egípcios do Kemet, terra dos negros, esses hebreus seriam rabiros. Estes hebreus eram um povo de origem semita. A palavra semita vem de semi-mestiço misturado, miscigenado. Portanto, esse povo, ele era miscigenado de pretos com brancos. Então ele tinha pele escura, não a pele clara, como tem o próprio Breno Altman, claramente de origem europeia, como ele diz mesmo, como tem esse rabino, também claramente de origem europeia, como tem os judeus que estão hoje no Estado de Israel, que são de origem Askenazi, e os Askenazi é um povo de origem europeia, não por acaso, conforme explica o grande pesquisador Walter Passos. Os Askenazi, inclusive o Walter Passos, pesquisando até ali na própria Bíblia, o Walter Passos mostrou documentos históricos que os Askenazi, não tem nada a ver com nazista, Askenazi, são um povo de origem caucasiana. E aí, a seguinte pergunta: em que momento que hebreus se tornaram judeus? A partir do momento que o próprio Breno Altman fala, ele está documentado isso na história, porque ele também é um cara que é um teórico, tem uma base teórica muito grande. A partir do momento que esses hebreus, depois de 400 anos no Kemet, não como escravizados, mas se tornando ali 600 mil fortes, que esses hebreus saíram do Egito, perseguidos politicamente, muito provavelmente por Ramsés II, e se estabeleceram numa região que era o reino de Judá, e depois se tornaram judeus. Estes judeus foram, sim, escravizados na Babilônia por Nabucodonosor, e depois estes judeus, ou hebreus, eles foram, sim, muito miscigenados com os africanos do Kemet. Miscigenados, como diz o Carlos Moura, egipcianizados culturalmente, linguisticamente, saíram de lá com o monoteísmo, saíram de lá com a circuncisão, saíram de lá com esse costume de não comer porco, tudo que eles adquiriram com os Kemetiu, conforme está documentado aqui. Saíram de lá com a sua visão religiosa, conforme está documentado. É importante salientar que a cosmovisão do Kemet, ela é anterior à religião dos judeus ou hebreus, e vocês podem encontrar informações sobre isso aqui, nesta obra do grande Budge. Então, estes povos que mais tarde serão conhecidos como judeus, adquiriram muito da sua religião a partir do momento que eles tiveram contato com os Kemetiu e aprenderam, por exemplo, essa questão de Adão e Eva, que teria, de acordo com a Torá, com a Bíblia, etc., de onde veio a Torá. A palavra Bíblia significa o livro em grego. Muito mais tarde os gregos vão participar dessa construção também. Ali você tem a presença, por exemplo, de Adão e Eva, mas que a Eva teria dado para Adão o fruto do conhecimento, que era o fruto proibido por Deus deles, judeus. Mas ali você tem, antigo Kemet, o culto à deusa Sechat, que é a deusa que oferece o fruto do conhecimento para o faraó governar com sabedoria, equilíbrio e temperança. Você está documentado, inclusive nos templos do Kemet, você encontra isso lá. Documentos, está documentado lá, não por relievo, a deusa Sechat oferecendo o fruto do conhecimento. Um paralelo que a gente pode fazer facilmente, a erva coração que aparece no filme Pantera Negra, por exemplo, quando Pantera Negra come aquela fruta, a erva coração, e aí ele se transforma no super-herói Pantera Negra. E ele é o rei. Pantera Negra é o rei, como o faraó era o rei. Por que eu estou falando isso? Porque essas visões, elas que aparecem muitas vezes na Bíblia, como diz o grande Sheikh Diop, essas visões, elas foram todas retiradas do Kemet. Só que elas foram adaptadas, transformadas, modeladas para caber na antropologia de um povo estrangeiro ao Kemet, que eram os Rabirus. E vão sair dali, mais tarde, repetindo com a circuncisão, o monoteísmo, essa cultura de não comer porco, essa visão de você acender vela para os seus ancestrais, utilizando a menorá, vocês vão sair tudo de lá com isso. Depois de 400 anos no Kemet, onde não foram escravizados, até porque as suas línguas estão intactas, suas tradições estão intactas, sua história está intacta. Que povo que foi escravizado e manteve a sua língua, suas tradições, suas culturas intactas?
Então nunca houve escravidão no Kemet, que teria escravizado os tais Habirus. Agora aqui houve uma escravidão e nossa língua, nossas tradições, nossos costumes, nossos nomes africanos desapareceram. E nós agora estamos tratando de recuperá-los. Ao contrário dos judeus que têm seus nomes preservados. E que depois foram misturados com nomes europeus. E não é por acaso que os judeus tiveram uma coisa chamada reparação por conta do genocídio que eles sofreram nas mãos dos nazistas, tão europeus quanto esses judeus, nos anos 30, 40, como está documentado fartamente em obras de referência, em filmes e documentários, etc. Certo? Por que esses judeus tiveram reparação? Porque eles são brancos, eles são europeus. Por que eles têm um Estado para chamar de seu? Porque eles são brancos, porque eles são europeus. Por que eles têm tanto poder bélico? Porque eles são brancos, porque eles são europeus. Por que, então, não se pode dizer que estes judeus sofreram racismo por conta de tudo isso? Porque eles são brancos, são europeus, e o racismo, conforme explica o grande Carlos Moore, é um fenômeno fundamentalmente antinegro, não anti-judeu, não anti-árabe, não anti-japonês, chinês, etc. Não existe racismo contra esses povos. Dito isso, o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio que os judeus, aprendendo muito com os alemães, décadas anteriores, estão fazendo agora diretamente com o povo palestino. Mas, dito o tal rabino, aquela terra pertence aos judeus, porque Deus teria dado... Gente, pelo amor de Deus, isso é um discurso absolutamente ridículo. Discurso religioso não pode ser usado como base teórica, científica, para reivindicar terras. Até porque esse sentido de esta terra é minha, em primeiro lugar, é uma visão euroasiática, porque foi lá que nasceu essa visão da terra enquanto propriedade privada. Os africanos jamais construíram isso. Jamais construíram isso. Como que aquela terra ali pode ser reivindicada pelos judeus, estes judeus que estão hoje em Israel, se ali já tinham outros povos vivendo ali, como a própria Bíblia diz, a própria Torá diz? A terra que eu vou te mostrar já era ocupada por outras pessoas. Então, como assim um Deus que, segundo eles, que só reivindicado apenas por eles, nenhum outro povo disse que os judeus são um povo escolhido. Nenhum outro povo do planeta Terra disse que os judeus são um povo escolhido. Só eles disseram isso. E os árabes também têm a mesma narrativa, diga-se de passagem. Os árabes, muçulmanos, eles também advogam da mesma narrativa, que eles seriam um povo escolhido. A ideia de povo escolhido, isso você encontra nas narrativas semitas. Os africanos não têm essa narrativa. Os africanos não têm essa narrativa. Não tem, não tem. Você pode pesquisar à vontade nas obras do campo do panafricanismo, da afrocentricidade, que os africanos não têm esta narrativa. Não tem, não tem. Os africanos não têm essa narrativa. Por que que não? Porque, por antropologia, a terra sempre foi de usufruto coletivo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, em nenhum texto religioso africano você encontra essa narrativa de que os Kemetiu, ou os Cuxita, ou as populações de Punt, ou os Sumérios, ou os Caldeus, ou os Elamitas, ou os Dravídeos da Índia, Harappa, Mohenjo-Daro, Shanrudaro, ou ainda a civilização Olmeca daqui, que era antiga, a primeira civilização das Américas, que era negra. Em nenhum lugar você encontra essa visão de povo escolhido, essa narrativa de povo escolhido. Não tem. Vocês pesquisar à vontade. Não tem. Só tem entre essas populações que são uma mescla de povos euroasiáticos com povos africanos que estavam ali onde é hoje o Oriente Médio, mas é importante salientar que essa mescla se deu na base do estupro, da violência, da guerra, da conquista. E, logicamente, os semitas ficaram vinculados muito mais fortemente ao lado vencedor euroasiático, melhor dizendo, racista. E não é por acaso que esta mesma visão, mais tarde, ela vai se espalhar pela Europa após a diáspora judaica que ocorreu na Antiguidade, que os judeus vão se espalhar pelo Oriente Médio, mas também pela Europa, basicamente. E não por acaso no Oriente Médio você encontra ali uma grande comunidade judaica no Irã, desfrutando de cidadania política normalmente como qualquer iraniano. Significa dizer que árabe nenhum, ao longo da história, jamais perseguiu estes judeus diaspóricos. Quem perseguiu os judeus diaspóricos foram os próprios europeus, historicamente, na Idade Média, com a imposição da Igreja Católica utilizando um instrumento chamado Inquisição para perseguir judeus, para fazê-los se converter ao catolicismo, e depois estes seriam os tais cristãos novos. Da mesma forma como recentemente
nos anos 30, 40, europeus alemães perseguiram judeus alemães. Como nós já fizemos menção aqui, esta perseguição só foi possível porque os Estados Unidos da América deu a Adolf Hitler a tecnologia dos cartões perfurados Hollerith, tal qual está documentado na obra IBM e o Holocausto, produzida por um autor chamado Edwin Black, filho de poloneses sobreviventes dos campos de concentração nazistas. E ele fez essa pesquisa, inclusive, com a ajuda de muitos arquivistas, como eu, sou arquivista, além de ser professor de história. Edwin Black mostrou para o mundo que foi uma aliança estratégica entre uma empresa de tecnologia que tinha nos Estados Unidos, que se aliou ao regime nazista para massacrar judeus. E, posteriormente, estes judeus, por serem brancos, por serem europeus, tiveram uma reparação histórica e foram assentados ali, graças a essa narrativa do Theodor Herzl, que criou o sionismo, graças a David Ben-Gurion, e também graças à ajuda de judeus brancos, racistas, porque o sionismo ele é uma ideologia racista, judeus brancos racistas dos Estados Unidos da América e também da Europa, para instalar o Estado judeu ali na Palestina, impedir que o Estado palestino se estabeleça. Aquela região ali, ela é povoada por palestinos há milênios. Há milênios. A palavra Palestina vem de Filistina, terra dos filisteus. E durante milênios, além da presença de africanos, que eram os natúfios, que conforme explica o grande Carlos de Muro, vão se converter nos fenícios, além da presença de africanos como os sabeus, que ocuparam toda aquela região ali da Península Arábica, além da presença de cananeus, de caldeus, que eram povos de pele escura, todos estes povos, está documentado isso, não sei o que estou falando, você vai ter a presença ali de rabirus miscigenados, de pele escura também, e só muito mais tarde é que esses caras, esses Askenazi, dali, de onde tem hoje a Rússia, o Cáucaso, a região caucasiana, ali no sul da Rússia, onde tem um país chamado Geórgia, não confundir com Geórgia, que é um estado dos Estados Unidos, não. A Geórgia, que fica no sul da Rússia, ali vai haver a conversão de um povo chamado Askenazi ao judaísmo. Conversão, lá na antiguidade. E é por isso que se encontra esses judeus brancos hoje em dia, com nomes judaicos, usando a kippah, que é uma imitação do Yarmulke africano, que os Kemetiu, na figura dos seus sacerdotes de Amon, utilizavam aquela kippah. Só que os sacerdotes de Amon chamavam aquilo de Yarmulke, como está documentado na obra de Ralph Ellis, As Chaves de Salomão, Falcão de Sabá. Então, família, antes de mais nada, é preciso examinar a história e saber que essa reivindicação pseudo-religiosa que os judeus fazem, que logicamente é o pano de fundo, a religião, o pano de fundo, mas o que está por trás disso mesmo é a questão política, de dominação, uma política de imposição bélica de um povo sobre o outro, porque não há uma guerra contra o Hamas ali, há uma guerra contra a população civil da Palestina. É isso que Benjamin Netanyahu diz, que ele fala em Israel terminar o seu trabalho, terminar com a aniquilação do povo palestino. É isso que ele está se referindo, com a ajuda dos Estados Unidos da América na figura do seu presidente atual, Donald Trump. Óbvio, até porque existe um lobby judaico muito forte dentro do Capitólio estadunidense, que é o congresso deles lá. Existe um lobby pró-judaico também na Europa, apesar de muitos países europeus que são aliados de Israel por serem brancos, racistas também, tal qual o Estado de Israel é, genocida, estarem atualmente, como a França, o Reino Unido, muitos países estão reivindicando o Estado palestino, porque, aliás, nunca houve sentido nessas ações genocidas que o Estado de Israel está fazendo lá contra o povo palestino. E querer dizer, como esse rabino disse, que o Hamas está usando crianças, mulheres, idosos como escudos humanos, é uma mentira. Não há aderência na realidade dessa afirmação que esse rabino está fazendo. Tudo que ele levanta, e olha que eu não vi ainda o debate todo, eu estou assistindo, mas a coisa da repetição, a questão religiosa, tudo que esse cara está levantando é com base na religião, nada com base na história, que na verdade aquele território ali jamais poderia ser dos judeus. A ONU ofereceu um estado para os judeus, um território para os judeus no continente africano, eles disseram que não. Não, nós não somos africanos, realmente eles não são, eles são europeus. Eles são europeus. Não é por acaso que eles disputam a Liga dos Campeões. Ofereceu para eles na Argentina e falaram que não. Porque a Argentina está aqui na América do Sul e falaram que não. Eles querem ir lá. Porque ali, no Mediterrâneo, na região do Mediterrâneo, é muito próximo da Europa. Óbvio. Eles se consideram europeus, eles são europeus. Mas eles não são semitas.
não são semitas. Esses que estão no Estado de Israel hoje, Benjamin Netanyahu e seus asseclas, e estes judeus brancos que você encontra por aí, de semita não tem rigorosamente nada. Eles são europeus convertidos ao judaísmo que vem de muitos séculos. Judeus originais, Habirus, eles não são. Se vocês quiserem encontrar judeus de verdade, vão no continente africano que vocês vão encontrar lá os falachas, os lemba. Você vai encontrar os judeus que são uma ramificação da junção do reino de Salomão com o reino de Sabá. E ali você tem a linhagem salomônica. Ali sim você vai encontrar os judeus. Na faixa de Gaza, onde é hoje Israel, os judeus brancos que você encontrar ali, eles são convertidos. Eles não são judeus históricos. Dado o recado, venham todos e todas fazer o meu curso de História da África e Deletamento Racial, aulas síncronas online comigo. Estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo, Hotep, África no Centro.